Saudações corintianas! Fala, fiel, tudo bom? Lançamento de quadro novo hoje aqui. A gente tá toda essa semana, né? Teve live aí na última segunda-feira. Agora tem um novo quadro que é pra gente trazer sempre o céu e o inferno, se dá pra dizer assim, ou um termômetro, quem tá bem, quem tá mal, entre os jogadores do Corinthians. Isso porque a temporada já começou, já teve jogo, já teve Florida Cup, e vocês vão entender agora quem tá em alta e quem tá em baixa e como que a gente, e na verdade são vocês, determinam isso. Roda a vinheta aí! Bom, primeiramente eu já começo o vídeo fazendo aquele pedido indelicado para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ou seja, clica em se inscrever. Você vai receber esse conteúdo, muitos outros, todos os conteúdos de vídeos nossos em notificações aí no seu glorioso celular ou por onde você estiver vendo este vídeo, certo? Vamos falar então de Corinthians agora. Começo de ano a gente está falando de Florida Cup, certo? Então foram 2 jogos até agora no 2020 do Corinthians. Caso você esteja vendo esse vídeo e já tenha começado o Campeonato Paulista, é mais um jogo, mas para esse vídeo a gente está usando como critério as notas da torcida, que é um quadro lá do site do Meu Timão, ou aqui do site do Meu Timão, não sei se você está vendo esse vídeo pelo site, mas enfim, é um quadro em que os torcedores dão notas para os jogadores após os jogos, certo? Todo jogo, se você entrar no site do Meu Timão, você vai conseguir dar nota para os jogadores, sejam eles os titulares ou os reservas que jogaram. Para esse quadro, a gente vai se basear sempre na nota média dos 3 últimos jogos do Corinthians, que é para determinar esse termômetro, né, para ver quem tá em alta e quem tá em baixa. Não faz sentido o cara que foi bem na estreia da Florida Cup ser julgado em junho pela nota que ele tirou ali para saber se ele está em alta ou em baixa, certo? E a gente determinou 3 jogos, porque a gente acha que é um número legal, uma média boa, só que para esse primeiro vídeo é uma exceção, só vão contar 2 jogos, né? Que são os 2 da Florida Cup, New York City, que o Corinthians venceu por 2-1, e Atlético Nacional, que o Corinthians perdeu por 2-1, certo? Então vamos lá, sem mais delongas. Top 5 ou G5, como você preferia. Na verdade, a gente vai moldando esse formato aí, dependendo do que vocês acharem nos comentários e tal, porque aqui é uma democracia, certo? Então vamos lá. O top 5 tem o Cantillo como principal destaque do Corinthians, como o nome em alta nesse começo de temporada, seguido por Luan, seguido por, eu vou pegar uma colinha aqui, Camacho, aí aparece o Ramiro e o Fagner, certo? Então, como que a gente vai destacar aí esses jogadores? Eu acho que o principal é a gente citar que o Cantillo, que é o destaque do Corinthians na pré-temporada, já é desfalque no primeiro jogo do Corinthians, essa quinta-feira, contra o Botafogo de Ribeirão na Arena Corinthians, pela estreia do Campeonato Paulista. Isso porque ele não foi inscrito a tempo no Campeonato Paulista, né? Ele só podia jogar se ele tivesse sido inscrito até o dia 15. Só que negociação com jogador gringo, de clube estrangeiro, é sempre mais complicado, então papelada demorou, tal, atrasou. A tendência é que para o jogo de domingo contra o Mirassol ele esteja disponível, certo? Então para esse jogo aí de quinta-feira contra o Botafogo, quem deve jogar é o Richard na posição. E a gente ainda vai falar dele no top -5 ou no Z5, aguarda aí que você vai ver. E faz sentido, o Cantillo está nessa lista, foi um dos caras ali que comandou o meio de campo do Corinthians nos 2 jogos, tanto contra o New York City quanto contra o Atlético Nacional, certo? E não é só ele, né? O meio de campo do Corinthians acho que foi o grande destaque e as notas da torcida aí provam isso. O Luan aparece em seguida, também não à toa, fez os 2 gols da vitória no primeiro jogo. O Ramiro também, que fez o gol contra o Atlético Nacional, é um cara que tende a crescer com o Luan. Eles foram destaques do Grêmio em 2017, naquele Grêmio campeão da Libertadores. Quem mais aparece? O Camacho, pra muita gente é surpresa, o Camacho tá em alta. O Camacho joga bem, você que é torcedor do Corinthians aí, que assistiu a eliminação do Corinthians do Campeonato Paulista de 2016 contra o Audax, lembra do Camacho? Ele joga bem, o cara sabe jogar, é um cara um pouco mais experiente até, e no Atlético Paranaense com o Thiago Nunes também jogou muito bem, né? Titular absoluto lá, até ter um problema com doping. Então tende a ser titular e tende a jogar muito bem junto com o Cantillo nesse Corinthians de 2020. O Fagner tá nessa lista, não é grande surpresa, na verdade eu destaco o Lucas Piton, que se a gente estendesse esse ranking para um top 6 ou um G6, o Lucas Piton seria o 6º colocado, né? Com 1/10 ali de nota abaixo do Fagner. Então é um moleque, um cara que, mano, nem era para ser titular, era para ser o Sid Clay, que também vai ser citado no top -5. E surpreendeu positivamente e começa o ano aí como titular do Corinthians, muito em função da parte física e também pelo que fez agora na Florida Cup, certo? Vamos passar agora para o top -5 ou o Z5. Vamos lá então falar desse desagradável ranking dos 5 piores até o momento, baseado nas notas da Florida Cup, certo? São eles: Walter, Sid Clay, Richard, Gustavo e Wagner Love. Aí desse ranking dá pra gente falar brevemente sobre todo mundo.
O Walter é estranho, tá entre os 5 piores, porque geralmente ele é bem avaliado pela torcida, a torcida gosta muito, mas de fato, ele tomou gol nos 2 jogos, né, quando ele entrou no segundo tempo, e no Atlético Nacional ele ainda falha num dos gols, né, que ele sai todo estabanado ali e tal, enfim, não tava nem no gol direito, no lance do gol. Desses outros, o Sid Clay preocupa por causa da questão física, né? Ele ainda precisa emagrecer um pouco, tal. É um cara que não jogava desde abril do ano passado lá na Ucrânia. Então é um cara que surpreendeu negativamente, porque ele chegou com a expectativa de ser o titular da lateral esquerda, né? Com o Avelar indo para a zaga. E no final, quem deve começar o ano como titular é o Lucas Piton. Dos outros, eu ainda destaco o Richard, porque o Richard deve ser titular do Corinthians nesse começo de Campeonato Paulista, já que o Cantillo não vai poder jogar. Então é um sinal de alerta, porque a torcida não curtiu muito esses 2 primeiros jogos dele. Aí ele que veio do Fluminense, né, contratado pelo Corinthians, e aí depois foi emprestado ao Vasco. E aí o Corinthians não quis manter ele lá no Vasco, trouxe de volta, o Thiago Nunes queria ele. Vamos ver agora aí o que ele apresenta, né, para o Corinthians nesse Campeonato Paulista que está começando aí. E aí os últimos 2 são os 2 centroavantes, né? Que realmente o Corinthians não teve gol de centroavante na Florida Cup, não é nem exclusividade do Love e do Gustavo, porque o Bozelli também está mal colocado nesse ranking. Se a gente fosse estender esse Z5 ou G-5 ou top-5 para -7, o Bozelli seria o 7º nesse ranking. Então os centroavantes realmente decepcionaram aí eles que foram tão bem falados, né, no ano passado, decepcionaram nesse comecinho de Florida Cup. Mas tá tudo muito no começo, não dá pra gente cornetar tanto, tal. É ver como que eles vão melhorar, como que vai acontecer esse Corinthians no início do Campeonato Paulista, já de olho lá no dia 5 de fevereiro, na pré-Libertadores, estreia do Corinthians na Libertadores. Certo? Falei demais. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e fica ligado que toda semana vai ter esse termômetro aí do meu timão e muitos outros conteúdos que estamos preparando aqui para a parte de vídeos do meu timão, certo? Falou, vai Corinthians, saudações!